Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia, trabalhando ecologia. Hoje, pessoal, vamos trabalhar o tópico 4.2.2, poluição das águas e do solo. A poluição das águas, pessoal, traz sérios prejuízos para o ser humano e para os ambientes naturais, para todos os seres vivos. A maior parte da poluição das águas é decorrente das ações do homem. E aqui a gente começa trabalhando a poluição das águas, falando de eutrofização. Já ouviram falar em eutrofização? Basicamente, pessoal, a eutrofização é o acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos decorrente do despejo de resíduos orgânicos, lixos, resíduos de indústria, de fábricas. Qual é a consequência dessa eutrofização? Perceba nessa imagem, aí pessoal, é uma superfície de uma região aquática. Na eutrofização, as algas se proliferam cobrindo toda a superfície da água. Isso é um problema porque impede a fotossíntese. Vai faltar oxigênio nesses ambientes. E além disso, essas regiões de eutrofização emitem mau odor e as águas ficam completamente turvas. Então, entendendo, a eutrofização é o acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos e daí vai ter a proliferação de algas pelo nutriente, causando problemas no ambiente. E quais são, pessoal, as consequências da eutrofização? Primeiro, como eu falei antes, a fotossíntese fica impedida de acontecer porque as algas elas cobrem toda a superfície da água, impedindo a entrada da luz do sol. E o maior problema aqui é a mortalidade de peixes e outros indivíduos que necessitam do oxigênio. Então veja só, pessoal. Aqui nós temos um ambiente equilibrado. A quantidade de nitrogênio, fosfato e fósforo está ok, para o ambiente. As algas, estão se reproduzindo normalmente, o consumo de oxigênio por elas é normal e sobra oxigênio para os peixes. Agora aqui, nesse ambiente embaixo, olha o que está acontecendo. Esgoto não tratado está sendo lançado nessa região aquática. Fertilizante vindo das lavouras. E esse esgoto contendo resíduos orgânicos e o fertilizante contém nitrogênio e fósforo. Esses são nutrientes. Quando a gente estudou lá as cadeias alimentares, o ciclo do nitrogênio principalmente, a gente viu que isso é um adubo para vegetais, e para as algas também. Então, esse resíduo orgânico, esse esgoto orgânico, repleto de proteínas, quando essas proteínas são degradadas, pessoal, elas irão produzir nitrogênio e fósforo. Esse nitrogênio e fósforo, ele serve de alimento para as algas, É um adubo para as algas. Nesse caso, vai ter a proliferação de algas que irão consumir todo o oxigênio da região, levando os peixes ao óbito. Então, essa é a maior consequência da eutrofização. É a mortalidade de peixes por falta de oxigênio, porque as algas que se proliferam consomem todo o oxigênio da região. Beleza? Basicamente, a solução para a eutrofização é o investimento em coleta e tratamento de resíduos. Nós vamos ver mais adiante que existe também uma tecnologia chamada de biorremediação que pode ajudar a resolver esse problema. Um outro problema, pessoal, de poluição aquática é a bioacumulação, que pode ser chamada de magnificação trófica ou ainda ampliação biológica. Vamos entender o que é isso. Quando nós estudamos as cadeias alimentares, pessoal, eu falei para vocês que qualquer produto tóxico que é colocado nessas cadeias alimentares, ele vai aumentar a concentração ao longo da cadeia. É isso que acontece
com a bioacumulação ou magnificação trófica. Aqui nós temos um exemplo de DDT, que é um inseticida. Ele foi colocado aqui, ó, na primeira base da pirâmidezinha, né? Ó, fitoplâncton. Esse DDT ele vai aumentando a sua concentração ao longo dos elos da cadeia alimentar. O último indivíduo, o animal de topo, ele vai obter a maior concentração desse poluinte. Porque diferente da energia, esse composto ele vai bioacumulando nos tecidos de cada animal. Aqui, ó, o fitoplâncton recebe a primeira concentração do DDT. Quando o zooplâncton consumir o fitoplâncton, já adquire uma concentração maior do DDT. E assim vai acontecendo ao longo da cadeia alimentar. A consequência é que o animal de topo, né, ó, o animal de topo, ele vai concentrar a maior parte dessa poluição, dessa contaminação. Porque aqui é diferente, pessoal, da energia. A energia ela diminui a cada nível trófico, mas os produtos tóxicos eles aumentam a concentração a cada nível trófico. Metais pesados. Metais pesados, pessoal, é outro problema de bioacumulação nos ambientes aquáticos. Veja essa chargezinha que nós temos aí do lado. Meu filho mudou muito. É efeito dos metais pesados. Então veja só, os metais pesados, vamos focar principalmente no mercúrio. O mercúrio, pessoal, é um dos vilões dos metais pesados. Ele afeta o sistema nervoso central e traz sérios problemas à saúde humana, como as que estão elencadas aí, ó. Fraqueza muscular, falta de coordenação, dormência de mãos e pés, dificuldade de enxergar, problemas na fala, erupções na pele e ansiedade. Perceba que são muitos problemas causados por o mercúrio. Esse mercúrio ele é usado principalmente em garimpos de extração de ouro para separá-lo do cascalho. Mas existem vários outros metais pesados, como mostrado aí na figurinha. Só para ter uma noção, ó, os oceanos recebem por ano 400 mil toneladas de metais pesados. Esses metais pesados podem ser também descarte de pilhas, baterias de celulares, nessas pilhas alcalinas que o pessoal não dá o devido destino para para esses lixos. Branqueamento de corais. Já ouviram falar, pessoal, em branqueamento de corais? O branqueamento de coral é a morte do coral. Primeiro vamos entender o que é um coral. O coral é a mistura aí de poríferos e algas, né? Animais e algas. Devido à poluição, os produtores desse coral acabam morrendo. Isso traz sérias consequências, pessoal, porque os corais são grandes produtores de oxigênio para o planeta Terra. Maré negra ou derramamento de petróleo. O derramamento de petróleo, pessoal, nos ambientes aquáticos, né, nos oceanos, é um grande problema. Isso não afeta só os oceanos, não. Lembram aí dos problemão que tivemos, né, com o derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro? Além de afetar a economia, afeta a biodiversidade. Muitos animais irão morrer e o ser humano pode ser afetado com isso, pessoal. Derramamento de petróleo ele é muito cobrado em questões do Enem. Isso é chamado de maré negra. Perceba aí no slide, no fundo, os problemas decorrentes do derramamento de petróleo. Entre eles está a morte de animais por envenenamento com petróleo. Muitos animais se perdem muitos filhotes se perdem dos seus pais porque o petróleo ele impede o olfato. Aqueles animais que precisam do olfato para se localizarem acabam não conseguindo fazer isso. E além disso, o petróleo ele libera vários hidrocarbonetos que acabam afetando a qualidade do ar. Poluição do solo. O solo, pessoal, assim como as águas, também sofrem sérios problemas de poluição. E assim como as águas, o solo é muito importante para a sobrevivência do ser humano
e de todos os seres vivos do planeta Terra. Quais são as principais formas de poluição do solo? Entre elas está o derramamento de produtos químicos na superfície do solo. Tipos de poluição do solo. Entre os principais tipos de poluição do solo está o lixo nas grandes cidades. O lixo é um problema de poluição do solo. É um problemão que também é muito abordado em questões do Enem e em outros vestibulares. Depósito ilegais de despejos industriais. Muitas indústrias, ilegalmente, lançam seus dejetos no solo. E agrotóxicos e adubação incorreta. Esse, pessoal, é outro problema que assola a poluição do solo. O uso de agrotóxico e a adubação incorreta acaba prejudicando muito o solo. E quais são as consequências da poluição do solo? Perceba aí que está em vermelho a transmissão de doenças. O solo, quando é contaminado, principalmente na via urbana, pessoal, acarreta uma série de doenças. Os animais irão proliferar essa doença, baratas, ratos, né, decorrente dessa poluição do solo. Mas ainda temos a perda da fauna, esterilização da terra. Isso é um grande problema porque nós sabemos que a agricultura é a base da alimentação para o ser humano. E se o solo estiver contaminado, pessoal, não tem como produzir essa agricultura. E por último, pessoal, a contaminação da água. Poluindo o solo, irá poluir e contaminar também o lençol freático. Medidas de combate à poluição do solo. Quais são as principais medidas que a espécie humana deve adotar para resolver o problema de poluição do solo? Uma que eu já falei antes, pessoal, é o problema do lixo. Temos que reduzir a produção de lixo doméstico. Entre as principais medidas, para resolver o problema de poluição do solo está a coleta seletiva e a reciclagem, o tratamento de resíduos domésticos e industriais, uso de materiais biodegradáveis, cultivo orgânico que não vai usar fertilizantes para poluir o solo, reflorestamento, e proteção das matas nativas, medidas de saneamento básico e o controle biológico de praga. Isso é muito importante, essa parte de controle biológico, pessoal. Quando se usa o controle biológico, evita-se usar pesticidas na lavoura que acaba contaminando o solo. E aqui, como eu falei, pessoal, que existe uma solução biotecnológica para resolver os problemas de poluição, tanto das águas como do solo, é a biorremediação. O que é essa biorremediação? A biorremediação é o uso de micro-organismos geneticamente modificados para uma determinada finalidade. Por exemplo, no caso do derramamento de petróleo, pode-se criar bactérias geneticamente modificadas, transgênicas, para degradarem, se alimentarem do petróleo nos ambientes poluídos. Assim como os problemas do solo, pode ser usado a biorremediação. É uma tecnologia segura que pode ajudar a resolver os problemas de poluição das águas e do solo. Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso e até a próxima. Valeu!